Serviços prejudicados, servidores do judiciário e agentes penitenciários entram em greve no estado. Não houve acordo de reajuste salarial com o governo. Medida de segurança, eventos com cavalos são cancelados em Santa Catarina pela que causa doença pulmonar nos animais e é transmitida aos humanos. Estoque se normalizando, o governo distribui vacina BCG aos municípios catarinenses. Em algumas cidades, as doses estavam em falta há pelo menos um mês. Na contramão da crise, altas nas exportações da carne de frango catarinense teve saldo positivo no mês de março. E a expectativa para os próximos meses é de um crescimento de aproximadamente 3%. E ainda no futebol, Joinville vence a Chapecoense na Arena Condá e está garantido na final do Campeonato Catarinense. Já o Figueirense entra em campo daqui a pouco e, se ganhar, dá um grande passo para ser o adversário do JEC na decisão. A quantidade desta quinta-feira já está no ar. Olá, boa noite. Boa noite. Mais uma categoria paralisada no estado. Os servidores do Judiciário Estadual estão em greve em Santa Catarina. Manifestantes fecharam hoje à tarde o principal acesso de veículos à sede do Tribunal de Justiça em Florianópolis. Centenas de servidores se reuniram em frente ao Tribunal de Justiça. O grupo fechou a Avenida Álvaro Milen da Silveira, no centro da capital, por 1 hora para chamar a atenção para o plano de cargos e salários em discussão desde 2009. Na semana passada, cerca de 1.000 pessoas participaram de uma mobilização e decidiram esperar por 1 semana o início das negociações com a presidência do TJ. O encontro, segundo o Sindicato dos Trabalhadores, só aconteceu ontem e não atendeu às propostas da categoria. Em contrapartida, apenas um aumento de 66% no auxílio saúde teria sido oferecido. O que mudou de lá para cá foi nada. O Tribunal de Justiça nos chamou ontem, né, para apresentar uma proposta e que não nos serviu a proposta, porque realmente ela se tornou ridícula até. Os funcionários públicos pedem aumento real de 16%, correção imediata nos vencimentos e vale alimentação e encaminhamento do projeto de lei do novo plano de cargos e salários pelo TJ catarinense para a Assembleia Legislativa. De acordo com o Sinjusc, o movimento já tem 80% de adesão nas 111 comarcas do estado. A diferença de tratamento entre servidores e magistrados também é um dos motivos da paralisação. Estamos há 5 anos sem qualquer tipo de reajuste salarial, nenhum. Enquanto a magistratura teve em torno de 6 benefícios no ano passado e no início desse ano. No ranking dos salários e benefícios pagos pelos tribunais em 2014, divulgado pelo DIEESE, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina apareceu na 4ª posição no quesito produtividade, mas ficou apenas no 21º lugar em termos de remuneração. Em nota oficial, o TJ catarinense informou que compreendeu a greve como uma ruptura unilateral de qualquer negociação e garantiu a continuidade justa e célere dos julgamentos pelo Poder Judiciário. Denúncia de crime ambiental. Nossa equipe de Tubarão mostra agora uma situação difícil que está sendo enfrentada pelos moradores de um bairro de Laguna. A comunidade do bairro Campo de Fora há anos é obrigada a conviver com a situação. Toneladas de lixo foram empilhadas no pátio da antiga Secretaria de Obras do município. É tanto material que uma montanha se formou e, com o passar do tempo, o mato tomou conta do local. Cada vez mais lixo, lixo, lixo. Você imagina, eu sou obrigado a falar, aqui embaixo tem cavalo enterrado aqui, ó. Tem gado tirado da praia que morreu, enterrado aqui, ó. Não é papo não, eu só vendo que eu moro ali e vejo eles botarem aqui dentro. Quanto mais caminhamos pelo terreno, mais lixo aparece. Até veículos estão abandonados no local sem qualquer tipo de proteção. Neste galpão funcionava uma oficina da Secretaria de Obras. A quantidade de óleo em contato direto com o solo chama a atenção. Antes aqui era a Secretaria de Obras, como vocês sabem, e eles abandonaram, foram para outro local e abandonaram tudo isso, deixando máquinas, deixando carros, e virou uma grande lixão ao ar livre.
entendeu? Então isso choca a gente. Neste ponto do terreno, algo ainda mais grave. Uma nascente atravessa o pátio tomado pelo lixo. Já aqui, a água ficou acumulada, o que faz com que mosquitos se proliferem no local. Seu Adilson mora no bairro há 49 anos. Uma das preocupações do carpinteiro é que o lençol freático seja contaminado, já que quase todos os moradores utilizam poços artesianos. Nosso medo é o lixão estar contaminando esse lençol freático. Moradores chegaram a discutir com o secretário agora pela manhã. Neste vídeo divulgado na internet, um deles grava o momento em que caminhões depositam materiais no terreno e o próprio secretário de obras acompanha o trabalho. Esse é o mesmo Salame Fábio de Oliveira, secretário de obras. O secretário, que está há quase 20 anos na pasta, falou sobre o lixo depositado no local. Às vezes pode acontecer da tua pessoa, na tua residência. Vou botar esse fogão aqui velho, comprei um novo, vou botar ali, para a prefeitura recolher. O que a gente faz? Vamos botar onde? Vou levar para minha casa? Vou levar para a casa dos vizinhos? E aqui é o local onde a gente usava e tira constantemente com o caminhão lá do aterro sanitário. A própria comunidade já protocolou uma reclamação no Ministério Público Estadual, mas ainda não obteve respostas. Já a Prefeitura informou que o terreno será recuperado e os prédios reformados pelo IFAM. A partir de hoje, todo o material terá que ser retirado do local. Nossa equipe entrou em contato com o Ministério Público Estadual em Laguna, mas não obteve resposta sobre as reclamações protocoladas pelos moradores. Já o IFAM afirmou que a obra só iniciará quando o terreno estiver limpo. Estão suspensos neste fim de semana os eventos de cavalos em todo o estado. A medida foi tomada pela Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina, a SIDASC, após um animal ser diagnosticado com mormo. O cancelamento dos rodeios, exposições e cavalgadas faz parte de uma série de medidas adotadas pela SIDASC para evitar a disseminação do mormo, uma doença infecto-contagiosa que atinge os equinos. Há 11 anos, Santa Catarina não apresentava nenhum foco da doença. O cavalo que foi diagnosticado nesta quinta-feira já foi sacrificado e a propriedade deve ficar interditada por até 90 dias para monitoramento. Fazendo uma avaliação se realmente o que está acontecendo é somente um animal dessa propriedade que tinham 2 animais, que foi identificado através de laboratório, e agora avaliando a periferia desse foco, ver se tem mais algum animal contaminado. A SIDASC, no entanto, alerta que não há uma proibição dos eventos com cavalos, mas para que eles aconteçam, é preciso uma autorização para a realização, o que só acontece após a comprovação por exames laboratoriais de que os animais não estão doentes. Santa Catarina não possui laboratórios para o exame desta bactéria, por isso as amostras precisam ser enviadas para São Paulo e pode levar até 3 dias para sair o resultado. A partir da semana que vem, aqueles que têm evento programado poderão fazer os eventos desde que chamem um veterinário habilitado para fazer a coleta de sangue dos animais. Aí a SIDASC libera o evento e acompanha todo o evento, verificando se os animais que estão participando, todos eles foram testados e são negativos. Este veterinário afirma que a doença é causada por uma bactéria que causa problemas pulmonares nos cavalos e pode ser transmitida para os humanos. Em casos mais graves, o animal apresenta abscessos na pele. A função é uma zoonose, por isso que está tendo todo esse cuidado, né, para que se saiba como esse animal se contaminou e quais animais tiveram contato com esse cavalo positivo. Para os animais circularem no estado, é exigido um guia de transporte animal que ateste o resultado negativo para mormo e para outras doenças. Santa Catarina possui aproximadamente 100 mil cavalos e é o estado que mais promove eventos com os equinos. Somente neste fim de semana, cerca de 20 eventos tiveram que ser cancelados ou transferidos. E a seguir já começou a ser reabastecido o estoque de vacina BCG que estava em falta nos postos de saúde. E ainda o crescimento das exportações de carne de frango do estado para a Ásia. Já começou a ser reabastecido o estoque de vacina BCG no estado que estava em falta nos postos de saúde. O reabastecimento está acontecendo devido à chegada de 19.500 vacinas BCG. A remessa corresponde a 50% da cota mensal do estado e já começou a ser distribuída aos municípios.
A regional de Joaçaba já recebeu 800 doses. É importante que as mães liguem para os postos de saúde, onde elas vão fazer a vacina, porque a gente vai continuar agendando os dias. Como o frasco ele tem 10 doses, então a gente vai tentar agendar várias crianças no mesmo dia para não jogar fora tanta vacina enquanto essa vacina ainda estiver restrita. Depois, quando normalizar o estoque, então a gente vai continuar abrindo diariamente, sem problema nenhum, mas nesse momento é importante que as mães agendem um dia no posto de saúde para não perder a sua viagem. Santa Catarina, assim como vários estados, estava há cerca de um mês com os estoques da BCG zerados. Adequações solicitadas pela Organização Mundial da Saúde no laboratório que produz a vacina teriam provocado a falta. De acordo com a Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina, um pedido com o restante da cota de vacinas deverá ser liberado nesta sexta-feira. Com isso, a expectativa é que até o final do mês todo o estoque esteja normalizado. A dose da vacina BCG, aplicada em recém-nascidos, combate 2 tipos graves de tuberculose. E com as doses à disposição, os pais ficam mais tranquilos. Com todas essas doençaradas que tem aí, a vacina tem que estar sempre em dia para não ter problema mais tarde, né? A sexta-feira vai ter condições de chuva fraca no litoral norte e Vale do Itajaí. No decorrer do dia, tempo estável com sol entre nuvens em todas as regiões. A temperatura mínima fica em 8 graus na Serra e a máxima em 29 no sul do estado. No Planalto Norte, mínima de 12 e máxima de 23 graus. No oeste, litoral norte, Grande Florianópolis, máxima de 27. E no Vale do Itajaí, mínima de 19 e máxima de 26 graus. Saldo positivo, o crescimento das exportações de carne de frango para a Ásia favoreceu o setor em Santa Catarina e a perspectiva para os próximos meses é de mais crescimento. Ao todo, foram embarcadas aproximadamente 113 mil toneladas para a Ásia. O resultado é 19% superior ao que foi registrado em março de 2014. Com estes números, a Ásia se aproxima da liderança no ranking dos maiores importadores. Atualmente, o Oriente Médio é o principal destino das vendas brasileiras de carne de frango, totalizando 120 mil toneladas no mês de março, 4% a mais do que no terceiro mês do ano passado. Santa Catarina está em destaque, porque é livre de febre aftosa sem vacinação. Recentemente, as empresas conseguiram acessar mercados que eram bem mais fechados ao Brasil, como alguns países da Ásia, inclusive negociações com a China. E em função disso se prevê um crescimento ao redor de 3% para o ano de 2015. Somente no mês de março foram exportadas 348 mil toneladas de carne de frango, resultado 7% superior em relação ao mesmo período do ano passado. Isso representou um incremento de mais de 500 milhões de dólares na economia brasileira. Em Santa Catarina, são produzidos 2,5% da carne de frango consumida no mundo. O estado também é responsável por 8% das exportações brasileiras. Os principais compradores são a Europa, Oriente Médio e Japão. No total, são 40 mil empregos diretos e 80 mil indiretos. De acordo com o presidente do Sindicato das Indústrias de Carnes e Derivados de Santa Catarina, com essa recuperação no setor e a abertura de novos mercados, os produtores também vão poder fazer investimentos nas propriedades. Sem dúvida, né? Eu acho que o ano passado foi um ano que não tivemos nenhum problema com nenhuma empresa, tivemos uma situação sanitária que está dentro dos padrões, vamos dizer assim, e isso ajuda bastante aí uma recuperação do produtor aí. Mercados, status sanitário e o futuro da avicultura foram debatidos no Simpósio Brasil Sul de Avicultura, uma oportunidade para os profissionais da área trocarem experiências e acompanharem as novas tecnologias. Que esse ano a gente consiga superar em 100 mil toneladas a China, passando a ser o segundo produtor. Se todas as expectativas, informações se concretizarem, o Brasil pode se tornar o segundo maior produtor de carne de aves ainda esse ano. E depois do intervalo tem futebol. O Joinville ganha da Chapecoense e vai disputar o título do Estadual 2015. Daqui a pouco o Figueirense entra em campo do Orlando Scarpelli e, se vencer, fica bem perto da outra vaga.
O Joinville venceu a Chapecoense na Arena Condá e garantiu a vaga à final do Catarinense com 2 rodadas de antecedência. Veja como foi a rodada na noite de ontem. Thiago Luiz abriu o placar aos 7 minutos depois de uma falha da defesa. 1-0 para o tricolor do Norte. Ainda no primeiro tempo, aos 29 minutos, Wellington Júnior, por cobertura, fez o segundo e definiu o placar. O Joinville, com 19 pontos, já está matematicamente classificado para a final do campeonato. O Verdão do Oeste, com 12 pontos, permaneceu na 3ª posição e agora precisa vencer as 2 últimas partidas e ainda torcer por tropeços do Figueirense. Tudo bem, vamos considerar que é um time em formação, 16 jogadores novos, mas eu, como comandante, óbvio, sempre assumo a responsabilidade, mas nós pecamos fundamental, coisas que a gente não havia pecado ainda, né? Na defesa, em bolas isoladas, e muito nas nossas finalizações, né? Se eu estou chegando na 3ª final é porque teve pessoas que trabalharam junto comigo no Avaí, no Joinville ano passado, né? E eu sempre procuro valorizar todos. O Joinville tem uma equipe de trabalho fantástica, que dá toda a condição, que em nenhum momento fez algum tipo de pressão no Hermes, muito pelo contrário, sempre dando as melhores condições de trabalho, discutindo, conversando. Eu sou uma pessoa muito aberta ao diálogo. Em Lages, a primeira vitória do Internacional no hexagonal diante da torcida. Valdo Bacabal avançou e tocou para Reinaldo, que só teve o trabalho de colocar para o fundo das redes. O segundo foi de Gustavo já nos acréscimos. O Colorado Serrano, com 11 pontos, ficou na 4ª colocação e ainda tem chances matemáticas de ir para a final, mas também depende de uma combinação de resultados. O Criciúma continua na lanterna com apenas 2 pontos. E no complemento da 8ª rodada, Figueirense e Metropolitano se enfrentam daqui a pouco no estádio Orlando Scarpelli. O alvinegro, segundo colocado com 15 pontos, vai ter 3 desfalques. Dudu levou o 3º cartão amarelo, Marcão e Rafa Bastos. Esses 2 últimos estão no departamento médico. Além disso, vários jogadores estão pendurados. Ou seja, se levarem mais um cartão, ficam de fora do próximo compromisso importantíssimo contra o Joinville. Mesmo assim, o Figueira está confiante na vitória de hoje. Para Argel Fux, o time precisa melhorar no quesito gol de falta. Não tem muito gol de falta porque eu acho que está faltando a gente criar um pouco de falta, né? Os nossos atacantes usar um pouquinho a individualidade deles e a gente dar essa liberdade pro Mazola, pro Cleitinho, pro Dudu, pro Marcão, pro Henrique, pro Daniel, pro Derete, pra eles ir pra jogada individual pra forçar. E sem chance de brigar pelo título, o Metrobala, quinto colocado com 4 pontos, não tem boas recordações do Figueira. Na partida de ida pelo hexagonal, a equipe da cidade de Blumenau perdeu por 4-0 lá no estádio do SESI. Mas o time ainda tem um objetivo: terminar o campeonato na 4ª posição. Volta ao mundo. Esta é a primeira edição da Volvo em que os barcos são todos iguais e apenas um estaleiro faz a manutenção para todas as equipes, com uma novidade: o público tem acesso ao local. Nesta edição da Volvo Ocean Race, a disputa entre as equipes ficou mais acirrada. Já a diferença de velocidade entre os barcos ficou menor. Tudo por causa dele, o Volvo Ocean 65, que mede pouco mais de 20 metros. O modelo foi desenvolvido por uma equipe de 120 profissionais e a construção dos primeiros moldes foi em 2012. Uma regata de travessia de mais de 12 mil quilômetros, como foi em Itajaí, uma chegada, os 4 primeiros colocados, do primeiro ao 4º colocado, não deu 1 hora, isso é histórico. A Volvo Ocean Race reconhece, os números provam que é a edição mais próxima, mais parelha da história. Culpa dos barcos, que são rigorosamente iguais. Essa edição é considerada a mais humana. Os barcos são monotipo, todos iguais, e as condições enfrentadas pelos velejadores em alto mar são as mesmas. Ganha quem tiver a melhor estratégia. Outra mudança nesta edição foi o estaleiro, onde os barcos são consertados. Todas as equipes têm o mesmo suporte e as mesmas peças de reposição. 54 profissionais da própria Volvo são os responsáveis pelos reparos. Qualquer reparação que se hace en un barco se tem que fazer as mesmas en los outros, para que nenhum barco tenha uma ventaja competitiva com respeito a outro. A organização não divulga os números, mas afirma que economizou 50% em relação às outras edições. Desde a primeira etapa,
quando os barcos chegaram na cidade do Cabo, a gente percebeu a igualdade de condições entre eles, diferenças mínimas de minutos, antes eram de muitas horas e até dias. Desta vez não, os barcos chegam muito próximos uns aos outros. Na vela a gente fala, parece até um match race. Match race é uma competição barco contra barco. A vitória na regata Volta ao Mundo depende mais do que nunca dos velejadores. E a seguir, empresários da companhia americana que construiu a ponte Hercílio Luz vão apresentar uma proposta definitiva de reforma. E ainda o impasse na ponte Anita Garibaldi em Laguna. A prefeitura não quer arcar sozinha com o custo da energia. Impasse na ponte Anita Garibaldi em Laguna. A prefeitura não quer arcar sozinha com o custo da energia. A estrutura corre o risco de ser inaugurada com a iluminação abastecida por geradores, evitando assim conta de luz. A estrutura para a instalação da iluminação está pronta, mas apenas 6 postes foram colocados até o momento. Ao todo serão 3 quilômetros de lâmpadas de LED. Mas nada que assuste os responsáveis pela obra, já que faltam 2 meses para terminar o prazo de entrega. A grande dúvida é quem pagará a conta de luz, que somente no trecho de Laguna da BR-101 pode chegar a R$15 mil por mês. O prefeito do município não concorda em arcar sozinho com as despesas. Eu acho um absurdo, né? Nós pagar a conta sozinho. Eu acho que é uma rodovia federal, é de responsabilidade do governo federal, pois eu acredito que o governo federal tem a sua obrigação, através do DENIT, de pagar esse consumo de energia. No escuro não vai ficar. Pelo menos foi o que garantiram os representantes do DENIT ao prefeito de Laguna. Nem que para isso, nos primeiros dias em que a ponte estiver liberada, geradores sejam utilizados para alimentar a iluminação da estrutura. Ela vai ser inaugurada no final do mês, com toda a iluminação funcionando, e vai ter um gerador, né, custeado, né, através do DENIT por 30, 60 dias, com toda a iluminação funcionando, e a minha luta é de que continue então com esse gerador até que haja uma concessionária que venha administrar esse trecho e automaticamente vai ser pedagiada, e aí é automático dentro do pedágio ser incluso a parte da iluminação da ponte Anita Garibaldi. Outros 5 municípios do sul do estado estão na mesma situação. O prefeito de Laguna já agendou uma reunião com o ministro dos Transportes em Brasília para terça-feira da semana que vem. Ele vai tentar, pelo menos, que o governo federal reavalie a questão. Empresários da companhia americana que construiu a ponte Hercílio Luz fizeram uma vistoria na estrutura da ligação. Uma proposta definitiva de reforma deve ser entregue ao governo do estado em 2 meses. Em reunião hoje à tarde, representantes da empresa American Bridge receberam do DEINFRA os documentos e desenhos solicitados pela companhia. A empresa que construiu a ponte Hercílio Luz entre 1922 e 1926 fez uma vistoria em loco ontem. E agora, com os documentos em mãos, pretende apresentar uma proposta definitiva para a segunda etapa da revitalização da estrutura em até 2 meses. A ponte Hercílio Luz está fechada há 33 anos. De acordo com o vice-presidente da companhia, com a reforma, a estrutura da ponte tem condições de ser reaberta para o trânsito novamente. A reunião ocorreu no início da tarde na Casa da Agronômica, na capital. Na ocasião, o governador Raimundo Colombo ressaltou a importância da conclusão desta obra, não só pelo valor simbólico, mas principalmente pela questão da mobilidade urbana de Florianópolis. E antes de encerrarmos, uma olhadinha no trânsito da capital. Aí você acompanha imagens ao vivo das pontes que fazem a ligação ilha-continente. Movimento intenso nos 2 sentidos, principalmente para quem sai de Florianópolis. Agora na capital, 24 graus. E vem aí o Jornal da Band. Uma boa noite para você. Até amanhã. Boa noite. Até amanhã.